Você pergunta e nós respondemos. Parece que os nossos irmãos estão acordando mais cedo. Hoje temos mais perguntas do que outros dias. A primeira pergunta é de um ouvinte que não se identifica. O jornal Folha de São Paulo, de 13/10, traz uma declaração do bispo Macedo que cita Eclesiastes 6:3. Esta passagem, segundo diz aqui o articulista, para defender o aborto e também defender o uso de embriões humanos pela medicina. E aí a pergunta que faz: podemos considerar a Igreja Universal, liderada pelo bispo, como uma igreja evangélica ou uma denominação herética e apóstata? Quero dizer o que Jesus citou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, então há certos líderes religiosos que estudam um pouco a Bíblia Sagrada e que manifestam opiniões da forma como o caso que estamos aqui apreciando, de um líder evangélico, pelo menos se diz, defender o aborto e ainda os embriões humanos, o uso de embriões humanos pela medicina. É francamente deplorável essa posição. Basta citar um texto com poucas palavras: não matarás. A vida começa na fecundação, no encontro do óvulo com o espermatozoide, ou ao contrário. Dali começa a vida. Salmo 139 mostra claramente que Deus nos conhece e registra em seu livro tudo o que acontece, mesmo ainda quando não temos forma humana em nosso corpo. Tu viste o meu corpo ainda informe, quando cada dia as coisas eram sendo acrescentadas. Como é que alguém vem à luz e pode dizer que não é crime o aborto? A Bíblia diz: não matarás. Matar propositadamente é um crime doloso. É pior que um crime culposo de um motorista que, às vezes, por imperícia, imprudência, negligência, atropela uma pessoa e mata. Uma senhora que dê à luz a uma criança e essa criança começa a ter os seus primeiros meses, será que ela tinha coragem, como diz o pastor Silas, de pegar um taco de beisebol e com aquele taco massacrar o próprio filho? Como é que ela consente que faça isso dentro do seu ventre? Então, respondendo à sua pergunta, entendo que não é evangélica e também não é um tipo de igreja protestante tradicional. Agora, o juízo, cada um faça por si. Não é evangélica, procura dizer isso abertamente, e nós só estamos afirmando o que ela mesma declara. Nós temos aqui a segunda pergunta da Cristina, que ela faz uma indagação a respeito de a feiticeira que disse que Samuel estava ali. Era ele mesmo quem era? Ou como diz aqui, a pessoa que dizia ser? Nós dizemos que não. Capítulo 8, 19 de Isaías diz: a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Deus não respondeu a Saul por nenhum meio legal. Ele procurou um meio impróprio, condenado pela própria palavra de Deus, e ele, quando estava fiel a Deus, ele desterrou os médiuns, os adivinhos, ou feiticeiros. Agora ele procura recurso
E ele estava então agindo em desacordo com a palavra de Deus. E diz o texto de 1 Samuel 28, 13 e 14, que ele entendeu que a pessoa que lhe falava, a voz que lhe falava era de Samuel, mas na verdade ele não viu, apenas entendeu. E quero dizer que em primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, mostra como é que Deus encarou esse ato dele de rebeldia de consultar os mortos. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor e por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então o versículo 14 é muito claro. E não buscou ao Senhor, buscou a adivinhadora, a médium, e por isso ele foi morto por Deus. Logo, é um ato proibido pela palavra de Deus e que jamais um cristão deve procurar qualquer resposta ou solução para a sua vida em meios e recursos que a própria palavra de Deus condena. Nelson, Deus proíbe beber bebidas alcoólicas? Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Capítulo 23 do livro de Provérbios diz o seguinte: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Aqui está, Provérbios 23, versículos 29 até o 31. E por fim, o apóstolo Paulo recomenda em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja pessoa dominada, dirigida, controlada pelo Espírito Santo.